Eu recebo muito essa pergunta dos alunos da consultoria, né? Eu tenho uma semana livre. Eu devo treinar 6 ou 4 vezes por semana? Leandro, se eu ir de 4, vai dar boa ou é melhor eu aumentar para 6? Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Lembra que no dia 24 de novembro, às 6 horas da tarde, vai ter promoção da minha consultoria online e de todos os meus cursos, tá? Desconto de até 40%. Mais informações aqui nos comentários. Vamos voltar à nossa perguntinha? Se eu vou treinar 6 vezes por semana, eu vou ter resultados mais rápidos do que 4 vezes por semana? E a resposta depende. Né? Como quase tudo, quando a gente vai falar de corpo humano e resposta, a gente tem mais considerações a fazer, certo, meu amiguinho canino? E essa pergunta, por exemplo, tem cara que é ectomorfo, e eu já expliquei aqui, tá, sobre biotipo e somatotipo. Se eu estou falando na linguagem popular, eu sei o que é um biotipo e um somatotipo. Se você também quer saber, lembra de procurar no Tem Mais Tema. Mas um ectomorfo, aquele cara que popularmente ficou conhecido como um cara que tem dificuldade de ganhar músculo, perde peso fácil, ele acredita que treinando menos vezes por semana, ele vai ter mais resultados, porque ele fica mais tempo em casa comendo. E isso não é verdade. Por quê? Existe uma coisa acima, quando a gente vai estruturar um treinamento, que é o quê? A quantidade de exercício que o seu corpo precisa para um determinado número de tempo. Então, por uma semana, para o seu corpo evoluir no máximo, você precisa fazer isso aqui de exercício. Beleza, meu amiguinho? Beleza. Então, se você dividir isso em 4 ou 6 vezes por semana, esse tanto vai ser o mesmo. Não é porque você treina menos dias que você vai treinar menos exercícios. Não. E aí você começa a entender que se você vai de 4, você vai ter treinos mais volumosos. Se você vai de 5, de 6, você vai ter treinos menos volumosos, porém, por outro lado, você vai mais dias para academia. E aí você vai dizer o seguinte, então dane-se, por que eu não vou uma vez por semana? Isso, meu amiguinho, se você pensou isso, você está no caminho certo. Se você não vai uma vez por semana, porque você entende que o Leandro, que começou um treinamento, a primeira meia hora, esse Leandro tem um rendimento de, sei lá, vou chutar aqui uma besteira, tá? 100%. E na segunda meia hora, né, então do 31 minutos aos 60 minutos, o rendimento dele, nem que ele queira, vai ser 100%. Mesmo que ele treinou perna e depois ele vai fazer peito, tô falando uma besteira aqui, tá, gente? Só pra vocês ficar fácil de entender. Eu gosto de usar exemplos exagerados, é por isso. Porque você já tá cansado. Você fala, pô, Leandro, mas o peito não tá cansado. Sim, mas o Leandro está. Porque ele agachou com 200 quilos. Por isso que o professor é gigante assim? Isso. Mas você já começou a entender. Você tá cansado. Então o treino já começa a render menos. Mas, você vai dizer, pô, Leandro, mas também não é assim, né? Treinei meia hora, a segunda meia hora eu sou um lixo. Isso. Por isso que os treinos normalmente ficam até mais ou menos 1 hora. Quando você vai pensar, vou fazer tudo o que eu preciso, imagina que eu vou treinar 5 vezes por semana e cada vez vai dar 1 hora de treino. Só para ficar um número redondo, ajudar eu aqui. Se eu tivesse feito as contas antes de matemática, eu jogaria outros números. 5 horas de treino. Imagina eu fazer 5 horas de treino no mesmo dia. Depois de 2 horas não rende mais nada. E eu não vou ter uma evolução muito boa. Tá? Agora, e se eu divido isso em 5 treinos de 1 hora? O rendimento de cada um desses treinos, comparado com a primeira situação, é muito maior. Então, Leandro, treinar 6 vezes vai dar mais resultado do que 4. Depende. Quem é o meu aluno? Onde ele quer chegar? O que ele pode fazer? E o que ele precisa fazer? Essas 4 perguntas, quando eu respondo, eu monto um treinamento. Falei mais sobre isso no meu curso que está como montar um treino e periodização do zero. O link está na descrição. Se o meu aluno ele tem uma competência de treino intermediária, se ele treinar de 4 ou se ele treinar de 6 vezes, não vai mudar muita coisa. Por quê? Porque o treino dele não precisa ser tão volumoso assim, igual de um atleta muito avançado, igual de um atleta que está tomando esteroide. Então, 4 ou 6, a diferença é muito pequenininha, e aí isso não é relevante na prática. Agora, vamos assumir que esse aluno ficou avançado, e agora ele dá muita porrada no treino. Então aquela meia hora de treino não era igual quando ele era intermediário, que era uma meia hora que ele treinava bem, levava a musculatura até a falha. Não, agora a meia hora é esgoelado. Então depois de meia hora, o bicho começa a ficar meio zoado. Então um treino de 45 minutos começa a ir melhor. Por quê? Porque quando a intensidade do treino sobe, o volume abaixa. Isso é uma máxima, tá? Não tem como você ter volume e intensidade alta. É impossível. Quando você sobe o volume, você abaixa a intensidade e vice-versa. Por isso que você não consegue fazer uma corrida a 50 km por hora por 1 hora. É impossível.
Agora, você consegue fazer uma caminhada de 5 km por hora por 6 horas. Usei exemplos exagerados, tá? Pelo amor de Deus, de novo, só para ficar lúdico, ficar fácil de entender. Ou seja, mais volume, menos intensidade. Quando você vai ficando avançado, a intensidade vai subindo muito, porque você consegue imprimir, né, força no ferro. Ou seja, você consegue transferir a tua força e conectar ela com o ferro. Coisa que o iniciante não consegue, porque às vezes tem uma falha técnica antes. Ele está subindo aqui, aí o supino sobe à direita, não sobe à esquerda. Não, para, porque vai se machucar. Ele não levou a musculatura dele até a falha, está tudo bem, porque ele não consegue. Por isso que eu peço para os meus alunos da consultoria já treinarem até a falha, mesmo quando são iniciantes, porque eles já não conseguem. Só que isso cria um ajuste mental bom para quando for necessário já estar pronto. Eu falei mais sobre isso lá no Instagram outro dia. Abre caixinha de perguntas todo dia, tá, pessoal? @LeandroTwin. Me perguntaram, o iniciante pode treinar até a falha? Lógico que pode. Ele já não consegue. Então eu posso criar esse ímpeto nele, para ele já ficar pronto. Mas isso é uma coisa minha, né? Tem treinador que vai falar que não e tá tudo bem. Respeito máximo sempre. Porém, voltando aqui para nossa análise, aquela pessoa não consegue imprimir uma intensidade no treino ainda. Então ela treinar um treino um pouco mais longo, tudo bem. Só que quando uma pessoa vai ficando avançada, você treinar mais vezes é melhor. Por isso que o iniciante faz um treino de adaptação full body, treinamento do corpo inteiro. Beleza. Um avançado não tem muito como fazer isso. Tem treinador que gosta, é verdade, né? Mas eu estou falando aqui em linhas gerais, em coisas mais globais, análises menos específicas. Né? Porque uma coisa é você falar para um atleta de altíssima performance com objetivo... não, vamos falar no geral aqui. Aqui eu tenho que falar de uma forma ampla. Então, normalmente o full body não vai bem para um avançado. O que vai bem é um treinamento split, um treinamento onde você divide mais. Um outro ponto também que acaba acontecendo é que uma pessoa avançada, ela começa a detectar algumas falhas. Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, falha na panturrilha. Então a panturrilha eu vou treinar 2 vezes por semana. O posterior de ombro, que antes eu fazia um exercício só por semana e estava bom, eu percebi que agora, sei lá, ficou para trás em relação às minhas costas, que cresceram muito. Então começa a ter mais exercícios mesmo para fazer. De repente tem que fazer uns exercícios de mobilidade, alguns exercícios de flexibilidade. Esse cara tem que fazer mais cardio. Então ele dividindo mais vai melhor. Por isso que você vê atletas de alta performance treinando mais dias durante a semana. Às vezes treinam 6 dias. E para eles vai fazer muita diferença treinar 4. Por quê? Porque se eles forem de 4, vai ter um volume tão grande que eles não vão aguentar o pau do treino que vai vir. Imagina, eu vou treinar um atleta avançado, vamos supor que ele tenha que treinar 8 horas por semana. Como é que ele vai fazer isso daí em 4 dias? Vai dar 2 horas em cada treino. Então ele divide em 6 e aí, opa, deu uma aliviada aqui. Agora, qual é a melhor divisão de treinamento? Isso é uma boa pergunta. Agora você já sabe os dias. E a divisão? Dá uma olhadinha neste vídeo aqui.